Se você quer ter uma vida intensa com o Espírito Santo, está aqui o segredo. Se você não entender isso, você não vai entender o que é esses princípios disciplinares. As 3 coisas aqui mencionadas por Jesus servem para nos aproximar de Deus. Como? Vamos lá. Para nós vivermos um poderoso reavivamento pessoal, nós precisamos intensificar o poder. Com isso eu afirmo, precisamos de intensidade. O que é intensidade? Para você vencer, veja nas Olimpíadas, para você vencer qualquer competição, você precisa ser o quê? Competitivo. Um jogador de futebol, não importa se ele é habilidoso, não importa se ele é nada, se ele não for intenso e competitivo, ele não serve para o clube. E aí eu perguntava, está aqui o nosso amigo, o Sérgio, que lida com isso, eu perguntava, por que esse jogador craque não vai para frente? Aí ele me explicou, é porque não treina bem. O treinador olha para ele no treino e ele não treina, é preguiçoso. Não é intenso. Aí o outro lá é pior que ele, mas vai dar vida. No reino espiritual, meu irmão, é um reino competitivo. Nós precisamos de intensidade. Significa que se eu terminei um jejum agora, eu tenho que começar uma outra campanha de oração. Se eu terminei de oração, começo outra coisa. Vou fazer aqui 2 meses de oração de madrugada. E aí não paro, faço outra coisa. Agora eu vou também ler a Bíblia durante todo o tempo. O nome disso é intensidade. O caminho para o poder é intensidade. Irmão, eu tenho um problema diferente dos TDAH. Eu já tenho uma outra coisa que os psiquiatras, psicólogos chamam de hiperfoco. Você fala, mas isso é bom, até certo nível. Por exemplo, se eu entrar no ano para escrever um livro, nesse ano eu não vou assistir nenhuma série, fico anos sem assistir uma série, não vou pegar em videogame, não vou brincar. Até aí você fala, joia, mas eu também não consigo sair para viajar, não consigo também brincar com os filhos, não consigo. Eu fico ali tão vidrado que eu tenho que terminar aquilo. Isso é chamado de hiperfoco. E é do hiperfoco que vem o perfeccionismo e o toque. Esse toque ainda eu não tenho. Não estou ainda vestindo de azul, não. Mas o perfeccionismo eu já estou nessa fase. Então, o que acontece? Para você viver uma vida cheia do poder do Espírito, os que fazem a diferença no reino espiritual são os que conquistam ele por força e violência. Você vai lembrar que Jesus usou esse termo desde o tempo dos profetas. O reino de Deus, disse Jesus, é conquistado por força, esforço e violência. Se o reino de Deus é conquistado por força e violência, qual é o nosso esforço nessa batalha? Para isso, a Bíblia tem mecanismos para você vencer. E, infelizmente, para alguns preguiçosos espiritualmente, os mecanismos para vencer no reino espiritual são todos que a nossa carne não gosta. Nós precisamos de intensidade. Não podemos ser aquele, não, agora eu estou indo direto na igreja, agora eu não estou indo tanto. Não, agora eu estou indo direto, agora eu não estou indo tanto. Esse ano, pastor, 2024 eu peguei pesado com a vida espiritual, mas esse ano eu vou dar uma relaxada. Relaxa para você ver. O diabo relaxa não. Relaxa, faz isso. Você precisa entender, e nós vamos caminhar aqui, a partir de Mateus capítulo 6, porque esse capítulo, Mateus capítulo 6, é um dos mais poderosos da Bíblia. Aqui Jesus nos dá 3 instruções para intensificar o poder. As 3 práticas são as mais simples e poderosas possível para um reavivamento espiritual e pessoal.
A maneira mais poderosa para intensificar poder, unção e entrar no nível com Deus sobrenatural, ou seja, aumentar a unção, poder, o relacionamento com Deus, é através de disciplinas espirituais. Você sabe quais são? O melhor lugar para estudar disciplinas espirituais está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte contém 118 versículos e 53 doutrinas. No capítulo 7, diz o evangelista Mateus: concluindo Jesus seus ensinamentos, toda a multidão se admirou de suas doutrinas. Então olha que interessante, o Velho Testamento tem 10 mandamentos, o Novo Testamento tem 53. E a nossa lei vem do Sermão do Monte. E, irmão, se eu pudesse fazer uma escolha, o que você quer viver? 10 mandamentos ou Sermão do Monte? 1000 vezes 10 mandamentos. O Sermão do Monte é 1000 vezes mais duro que os 10 mandamentos. Você quer ver? Nos 10 mandamentos diz: não adulterará. No Sermão do Monte, Jesus disse: quem desejar uma mulher já adulterou. No Velho Testamento, adultério era fazer sexo. No Novo Testamento, adultério é dizer: ei, lá em casa. Adultério com Jesus é pensar. Adultério com Moisés é fazer. Você quer ver? Lá no Velho Testamento diz: quem matar uma pessoa será morto, é culpado. Já no Novo Testamento, Jesus diz: quem odiar o irmão já matou. É mais duro, não é? 1000 vezes a lei de Moisés nesse ponto. É aqui que você precisa entender que toda a nossa doutrina basilar vem do Sermão do Monte. Se nós tirarmos o Sermão do Monte da nossa vida, não sobra nada. Por isso que são 3 capítulos, 118 versículos, 53 doutrinas. E aí? 55% das 53 doutrinas fala diretamente sobre jejum e oração. 20% fala indiretamente sobre jejum e oração. Vou repetir. 55% é diretamente, 20% é indiretamente e todo o resto são assuntos aleatórios. Que vai falar sobre cuidar de filho, e aí entra a questão do divórcio e etc. Então nós concluímos que 75% do Sermão do Monte foi ensinamentos prioritários sobre oração, jejum. Projeta para mim Mateus 6, no versículo 1. Vamos ver. Guardai-vos fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvisto por ele. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Agora olha o verso 2. Quando, pois, deres esmola. Como é que está o português ali, gente? Quando, não é se. Quando, não é se deres esmola. No verso 6, são 3 situações que eu quero abordar com você. Práticas poderosas. Quando orares. Não está ali se, está ali quando. No verso 16. Quando jejuardes. Não está dizendo se por acaso um dia você jejuar. Deixa-me te explicar. Nas 3 vezes você encontra a palavra quando der esmola, quando jejuar e quando orar. Olha que interessante. A Bíblia sequer tem uma linguagem para quem não ora e não jejua. A linguagem da Bíblia é: eu já sei que você ora e jejua, então quando você fizer, faça assim. É grave. Aí nos textos, Jesus está conversando com gente que já tem o hábito de oração, jejum e boas obras aos necessitados.
E aí você veja aqui, ó, 75% de todo o ensinamento de Jesus, as 53 doutrinas, 75% estão enraizados em 3 coisas apenas: oração, jejum e caridade. Vou repetir: oração, jejum e caridade. Oração, jejum e caridade. Observa você que no verso 2 nós temos a palavra quando. No verso 6 nós temos a palavra quando. E no verso 16 nós temos a palavra quando. Se você quer ter uma vida intensa com o Espírito Santo, está aqui o segredo. Ou seja, se você não entender isso, você não vai entender o que é esses princípios disciplinares. Então vamos lá. Por quê? É simples. As 3 coisas aqui mencionadas por Jesus servem para nos aproximar de Deus. Como? Vamos lá. Jejum. Jejum trata a carne. Jejum trata ego, jejum trata orgulho, jejum trata murmuração, jejum trata inveja, jejum trata ódio, jejum trata ira, jejum trata tudo que é a natureza do seu pai Adão. Oração trata a alma. Todos os textos bíblicos de oração estão inseridos para tratar as coisas da sua alma, como feridas. A oração é a verdadeira cura interior. Estando com Deus por alguns minutos é a sua grande terapia. Você precisa entender uma coisa. Em tempo de guerra, é o lugar secreto da oração, que é o bunker. Eu vou repetir. Em tempo de guerra, soldado não dorme. Em tempo de guerra, soldado entrincheira-se. E na batalha espiritual, a oração e o jejum é a trincheira. Em tempo de guerra, o bunker é o lugar secreto. É o seu lugar de refúgio e de proteção, onde o diabo não te vê. Então, jejum trata a carne. Oração trata a alma. Boas obras trata o orgulho. Deixa eu te explicar uma coisa. Preguei numa igreja riquíssima e muito poderosa um tempo desse atrás, linda, milhares de pessoas, e o pastor da igreja é muito humilde. Ele olhou para mim, já um pastor que tem bem mais idade que eu, falou: pastor, se você pudesse nos aconselhar alguma coisa para a gente melhorar, só poderia dizer. Eu olhei o tamanho da igreja do homem, o tamanho do homem, falei: pastor, eu sou um menino perto do senhor, e não é só de idade, é de experiência também. O que tenho eu para te ensinar? Queria eu aprender. Ele falou: não, senhor. Ele falou: não, senhor. Eu quero que o senhor nos ensine e fale alguma coisa que a gente possa mudar. Aí eu fiquei pensando, então deixa amanhã, eu vou pensar e te falo. Eu fiquei imaginando a igreja perfeita, o louvor é maravilhoso, o pastor administra bem a igreja, o pastor é sério, a família dele, os filhos, tudo sério na igreja, o cara sempre perfeito. O que eu vou elogiar? Aí eu me lembrei que ele me mostrou a estrutura da igreja e uma sala muito grande, muito organizada, cheio de alimentos. Eu fiquei maravilhado. Ele falou: nós sustentamos mais de 150 famílias com 2 cestas básicas por mês. Eu falei: gente, isso que é uma igreja. Aí eu falei: é aqui que eu vou atacar. Mas vou atacar como? Se eles já sustentam. Eu falei: pastor, quem entrega essas cestas? Ah, nós temos a equipe da ação social. Falei: sua igreja é uma igreja que as pessoas abastadas gostam de vir. Eu vi que tem muita gente rica na igreja. Tem. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: envolva esses juízes, esses desembargadores, esses advogados, esse povo importante, envolva eles nessa entrega de alimento. Falei: por quê? Falei: porque às vezes nós nos damos por satisfeitos em ajudando ele. Toma aqui, ó, compra a cesta. Estou trazendo a cesta, mas ajuda vocês. Por quê, pastor? Porque o que trata orgulho na Bíblia é ajudar o próximo.
lida com uma pessoa que faz caridade e lida com uma pessoa que não faz, vê como é diferente. Você percebeu o peso dessa mensagem? O jejum não é apenas uma prática religiosa ou uma tradição espiritual. Ele é uma arma poderosa para tratar a carne, calar o ego e alinhar o nosso coração com o céu. Assim como a oração cura a alma e as boas obras tratam o orgulho, o jejum trabalha nas áreas mais profundas da nossa natureza caída. O Sermão do Monte é claro, ele não disse se você jejuar, mas quando você jejuar. Isso mostra que o jejum, a oração e a generosidade não são opcionais para quem quer viver uma vida espiritual intensa, são fundamentais. E sabe o que mais chama a atenção? O foco na intensidade. Não basta começar bem, é preciso perseverar. A batalha espiritual é vencida por quem não se acomoda, por quem decide ir além do mínimo, por quem entende que vida com Deus exige esforço, disciplina e constância. Agora pensa com você. Como está a sua intensidade espiritual? Sua rotina espiritual inclui o jejum de forma prática e sincera? Talvez esse seja o momento de você começar uma nova campanha de oração. Ou quem sabe, um propósito de jejum. Algo que te tire do lugar comum e te leve para o lugar secreto, como foi dito aqui. Se essa palavra mexeu com você, comenta aqui embaixo. Qual parte mais te confrontou? Você já pratica o jejum regularmente? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Ativa o sininho para não perder as próximas mensagens e compartilha esse vídeo com alguém que precisa viver um reavivamento espiritual urgente.